noite, galera 3D, como vocês estão? Ana, líder das empreendedoras, mais uma vez aqui às 19 horas, né? Um pouquinho antes para dar nossa agenda e depois continuar aqui com vocês para uma live, tá? Quarta-feira. Ô, guria lindona, seja bem-vinda. A guria acabou de entrar no nosso grupo, nem saiu o mural, tá aqui com a gente. Muito feliz, viu, com a sua participação, lindona. Mais uma vez aqui, quarta-feira às 19 horas, né? Vamos que vamos, toda a família 3D, muito conteúdo com qualidade. Peço para todos vocês, a live acontece ao vivo no nosso Instagram, mas a gente também tem o YouTube, @empreendedoras3D Powerwoman. Ativem o sininho, por favor. As lives, elas já têm mais de um ano que a gente faz semanalmente. Para quem não sabe, a nossa primeira live aconteceu no mês 4, nada, guria, no mês 4, sabe? E desde então a gente nunca parou, sabe? Com elas, tanto a debate quanto a networking. São mais de 100 horas, tá? Disponíveis para quem tem vontade do quê? De alavancar no meio 3D, tá? Eu quero agradecer demais a todo mundo que segue as nossas mídias. A gente tem TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e uma comunidade gigante no WhatsApp, tá? Queria dizer que, assim, as lives, elas são gratuitas. Todo o nosso conteúdo é gratuito, tá? Então, assim, é só querer, né? Aproveitar. A debate, gente, a gente tem mais de 30 lives debates, tá? Nem todas foram editadas e colocadas no nosso YouTube, mas aqui no nosso Instagram elas estão. As lives networking, que são com os empresários, a gente tem 9 lives, tá? Networking, 8 delas já estão disponíveis lá no nosso YouTube. Já foram editadas e estão lá, é só querer assistir, tá? Então tem muita experiência. Inclusive, essa semana eu acabei editando e colocando uma de utilização do scanner 3D. Tem gente que tem o scanner e muitas vezes não sabe utilizar, ou tem vontade de ter o scanner e não sabe utilizar. Foi a nossa segunda live networking, faz muito tempo atrás. A gente conseguiu de forma gratuita para todos vocês, então aproveitem, né? Queria dizer que a parte dos nossos eventos, os palestrantes, todos eu vou estar editando essa semana. Eu prometi até para uma das nossas gurias, né, que eu vou estar editando e colocando. É que é muito corrido, são eventos, né? Eu também tenho a minha loja, então assim, a gente vai aos pouquinhos, né, deixando tudo bonitinho para todos vocês, redondinho, tá? Queria dizer que as lives, quem ainda não viu, do mês 2 eu vou falar aqui hoje, tá? A de hoje vai ser Mulheres na Impressão 3D. Como transformar hobbies em negócios, com a Jaque e com a Carol. A Carol tá tendo um probleminha, ela falou que se ela conseguisse chegar a tempo, ela vai entrar, né? Então vamos acreditar que vai dar tudo certo. A semana que vem vai ser a Live Networking, com uma pessoa muito especial do meio 3D. Eu já quero divulgar aqui hoje na nossa agenda, que é o Jimmy. Para todo mundo que vem nos nossos eventos já conhece o Sr. Dimitrov. Ele vai estar com a gente ao vivo. É uma alegria para mim, porque desde o nosso primeiro evento, desde a nossa primeira live, o Jimmy foi um dos que mais deu força para empreendedoras. É um amigo muito querido e o ano passado já era para ter feito. Ele cedeu o espaço dele para outro. Ele falou para mim: Ana, por favor. Mas logo no início do ano sou eu. E tá aqui, tá vendo? Deu certo. Quero falar também, dia 19/2, a live vai ser debate, tá? Por dentro do processo criativo da impressão 3D. Dicas de uma maker. Vai ser com a Ana e com a Jaque. Vai ser espetacular. Elas têm muita experiência para passar, tanto impressoras de resina quanto de FDM. E dia 26, né? Mulheres criando o futuro. A tecnologia da impressão 3D nas mãos certas, com a Giane e com a Rafa. Sou suspeita para falar dessas duas gurias, porque são super participativas, já fizeram várias lives com a gente. Então, assim, o mês 2 tá recheado. Quem quiser aproveitar, começou hoje, né? Vamos curtir todas as lives e indicar pros amigos, tá? A gente incentiva bastante, porque assim, hoje eu vejo, gente, se eu tô aqui, é porque tá dando certo. Tem muita gente que gosta, muita gente que participa. E é isso que é mais importante, sabe? Elas estão crescendo nos negócios e é o que eu mais quero. Prosperar junto com elas e passar todo esse conhecimento, porque quem ensina, aprende e guarda, tá? Fica essa dica. Quero dizer que os nossos parceiros, é muita felicidade, né? Os nossos parceiros, eles estão gerando cupons
pro Empreendedoras como forma de desconto. Então eu já quero falar 3D Prime, 3D Power Woman é o cupom de desconto. Pra falar lá, já fala, olha, a Ana deu a dica que vocês estão dando um desconto pra mim. Então 3D Power Woman. Tô deixando à disposição para todo mundo, tá? Todos os empresários que querem fornecer esses cupons, entre em contato com a gente. Eu acabei entrando em contato com alguns, assim, que eu falo um pouco mais. Mas entre em contato com a gente, dá esses cupons de desconto para toda a galera do 3D, né? Ajude também, né? Faz parte. Queria dizer que essa semana entrou mais uma guria, que ainda não saiu o mural dela, né? Mas ela tá aqui, é muita felicidade. Logo vai entrar outra guria para fazer o seu mural, viu? Tenho certeza. E assim, a gente tá à vontade, né, para toda a galera do 3D, todos os parceiros que queiram fornecer conteúdo gratuito para todo mundo, nos nossos eventos, nas nossas lives, ou queiram gerar conteúdo numa live networking também, com perguntas do pessoal do 3D, ao vivo, sabe? É uma oportunidade que se abre e vocês têm que aproveitar, né? Muitas dúvidas, as pessoas às vezes, elas têm dificuldade, né, de sanar as dúvidas. E eu queria falar assim que em menos de 24 horas aí a gente fez um post muito especial. E eu gosto sempre de falar, semana passada só que eu não falei muito, mas essa semana começou o mês 2, vamos lá, né? Vamos voltar à nossa ativa. Então, assim, o post, eu coloquei um monte de mulheres, tá? Com várias impressoras ali de FDM. 3 impressoras. E as mulheres, inclusive eu coloquei uma de suspensório, assim, bem, né? Assim, como que eu vou te dizer? Forte, né? Uma personalidade forte. E aí gerei, lógico, com a IA, né? E eu coloquei, assim, o poder do networking no mercado 3D. Tá? Então, no universo 3D, conexões são essenciais para o sucesso. Acho que a gente não tem dúvida disso, né? Então, eu coloquei aí, empreendedoras 3D Power Woman. Só, assim, negócios que crescem, que prosperam. E é isso mesmo. Eu tenho visto, né, a galera do 3D e o nosso grupo é abençoado. E todo mundo, assim, graças a Deus, está prosperando e uma alavancando a outra. Então, assim, faça um convite. Quer evoluir no 3D? Então, assim, participe das nossas lives, turbine de conhecimento, tá? Então, assim, precisa hoje, né? A gente sozinho não faz nada. A gente precisa sempre estar evoluindo, sempre estar crescendo, aprendendo com outras pessoas, né? Então, assim, dicas para aproveitar melhor o nosso conteúdo, tá? Eu coloquei lá, ative as notificações. Quem tá no YouTube já quer ativar, né? Para receber aí tudo, pode ativar. Recomendo. Interaja nos comentários, tá? Isso é uma dica. Tire as suas dúvidas em tempo real, porque assim, acontece a live aqui às quartas-feiras, é em tempo real, você já tira a dúvida, não fica ali né? A gente às vezes esquece. Se tem aquela dúvida, se não tira, esquece. Então anota, toda quarta-feira, vem aqui ao vivo, tira a sua dúvida. A Forja, ô lindona, calma aí que eu já te chamo. E assim, compartilhe para quem quer crescer junto no 3D. Então eu vejo que a gente, graças a Deus, né, tem carta branca em vários grupos, mas alguns grupos do 3D não tem, né, o espaço. Não porque assim a gente não queira, mas muitas vezes a gente sabe que eles querem promover o conteúdo deles, é lógico. Mas aqui o Empreendedoras é livre, a gente promove conteúdo de todo mundo que quer. Então assim, vai, compartilha Empreendedoras. Vamos aí abrir a cabeça de muita gente do 3D, né? Pra lidar com o quê? Com fontes de informação. Não pode hoje você limitar a informação para as pessoas. Precisa abrir a mente, né? Então aí eu coloquei juntos, né? Compartilhando para quem quer crescer no 3D. Juntos nós somos mais fortes e somos imbatíveis, né? Coloquei lá no post, marque a pessoa que precisa desse post. Então, assim, eu gosto sempre de falar porque é essencial hoje, né? A gente sabe que as dificuldades acontecem, eu sempre estou à disposição para todas elas, converso com todas elas, inclusive a Jaque aqui, né, Jaque? Acabei de falar que, assim, às vezes as pessoas, elas têm as dificuldades, a gente tem que entender. Mas é uma vez, tudo bem, quando a pessoa é bem participativa, é melhor ainda, sabe? Então, se acontecer, é uma exceção, a gente quer mais que todo mundo participe, né? E, assim, a gente está muito feliz. Indo para os nossos eventos presenciais agora, né, na agenda, tem que falar, a gente já tá indo pro 5º evento presencial, tá? Tem a guria aqui que vai fazer a live comigo hoje,
ela já participou tanto lá na Expo quanto 2 como palestrante. Então, assim, é uma oportunidade que se abre. Poxa, aproveitem essa porta que abriu. Tanto as empreendedoras quanto os empreendedores. Os nossos eventos, eles são abertos a homens também. Inclusive, essa semana, no grupo lá do Facebook, uma guria falou, ai, não é legal, a gente tem que sempre abrir, né, para os homens. Eu falei, não, eles estão com a gente. Venha nos nossos eventos. Então, assim, sempre, desde o início, a gente tem uma participação mais de homem, muitas vezes, dependendo do conteúdo, do que a de mulheres. Mas a gente também quer fornecer o conteúdo para as mulheres, né? O Empreendedoras é composto por mulheres. Então, assim, anota as lives aí, gente. Agora a gente vai ter dia 29/3, tá? Tá quase aí já, né? Um mesinho e pouco. Essa semana eu já prometi para os palestrantes que eu já vou estar gerando a palestra com eles, né? Eu sempre gosto de dar a minha opinada. Todos os temas a gente escolhe com muito carinho, né? Pra sempre ter conteúdo. Aí agora, dia 35/5, né? Então, dia 29/3 vai ser nosso 5º evento. Aí, dia 31/5 vai ser nosso 6º evento. Aí, o 7º vai ser dia 26/7, né? O 8º, 27/9. E o 9º, 29/11. Me perguntaram essa semana sobre a Expo. Não tem data ainda definida, tá? A gente também vai estar divulgando aqui assim que souber, tá bom? A gente sempre tem como parceiros, a gente tá... Inclusive tem uma trilha dentro da Expo, né? Então, assim, eu só quero convidar vocês para vir no nosso, porque o nosso a gente consegue dar um pouco mais de atenção, né? Lá é muita gente. Então, assim, os nossos são palestrantes escolhidos a dedo e é muito especial do 3D. Essa semana, inclusive, uma das nossas gurias deu um depoimento, né? A Sandy, obrigado, guria! Falou lá que é uma galerinha maravilhosa, e é verdade, eu tenho que falar isso, né? Então, as palestras, elas são escolhidas com amor aqui na nossa terrinha, tá? Então, assim, quer fechar negócio? Quer, né, ter o seu networking? A gente sempre traz nos nossos eventos bastante sorteio. Tanto pro pessoal que participa, quanto os nossos parceiros, tá? Então a gente teve ali 3D Prime, Creality, BioEdTech nesse último evento. E a gente quer continuar com todos eles e mais, tá? A gente sempre tá aqui preparado para fornecer cada evento ser melhor, né? Esse é o objetivo. O investimento, em média, R$70, tá? Tem um coffee break, tem aí um dia muito especial com muita galera, assim, não só do 3D, tá? A gente trouxe já temas como inteligência artificial, IoT, robótica. Esse último trouxe sobre impressão de alimentos, tá? Então, assim, fica o convite. Chame toda a comunidade e participe dos eventos que prometem revolucionar o universo 3D. É isso aí, a agenda já foi. Tô muito feliz, né? Acabou. Ah, aqui, passo a passo, né? Então, assim, eu coloquei aí nossas mídias, não esquece. A gente, qualquer mídia, @empreendedoras 3D Power Woman. Então, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, procura lá, Empreendedoras 3D Power Woman, beleza? Muito feliz, viu? É isso aí. Vamos chamar a guria pra live. A gente hoje vai estar falando live. Oi, lindona! Oiê. Deixa eu subir aqui para apertar o topo. É nós, né? Eu vou convidar aí a Mas aqui de guria, novo. a guria que acabou de entrar. Se quiser participar, guria, dessa live ao vivo, com a gente aqui, mais uma, enquanto a, né? Só falar aqui, viu? Fica o convite, porque ela também é super participativa, viu, Jaque? Opa. Guria espetacular. Já foi marcou hoje uma bota vermelha. Até falei pra ela, falei, ó, eu também tive bota vermelha e gostei, viu? Tem que ser feliz, né, gente? Tem que participar. Se ela quiser Tem que participar, participar. pode. Ela veio me mandar na enquete, ela me mandou no particular, né? Porque eu Aham. mandei pra ela as respostas, que eu já tinha, né? A minha e da mim. Aí ela me mandou, eu falei, põe lá, né? Porque é isso, né? A gente tem que ter essa troca, não adianta ser só pra uma pessoa, né, guria? É. Precisa, né? Precisa, é importante. Vamos tocar a live? Se apresenta primeiro. Nossa, peraí. Acidente. Não tem problema, é ao vivo.
Pera aí. Problemas técnicos. Não, normal. Tamo junto. Olá, oi! Seja bem-vindo. Fala, guria. Eu Se sou a apresenta. Jaqueline, né, da Forja da Raposa. A gente faz action figures, a gente faz cosplay, a gente faz de tudo um pouco, né? Isso Tudo que aí. der na telha, mas eu sou mais especializada na pintura e a gente faz também modelagem 3D, que é o meu marido que faz, né? As minhas Sim. redes sociais são o Instagram, Forja da Raposa, a gente também tem Forja da Raposa no TikTok e Uhum. agora no YouTube também, que essa semana que vem eu vou estar lançando o primeiro vídeo de lá. Bem, e ela já falou que vai marcar a gente, vai compartilhar. E a gente vai ter Vou. também no nosso YouTube a dona Jaqueline, porque ela tem as palestras que ela fez. Os dois eventos, tá? No terceiro e no quarto, ela participou. Tá? O marido dela vai participar desse evento agora. Uma palestra, vou fazer uma palestra pro marido dela, que é uma pessoa assim espetacular. Essa parte de modelagem ele arrebenta, né, guria? Nossa, Vamos ser sinceros, né? ele tá modelando É. agora um mago. Olha que show. E lá no nosso evento, né, ela tá levando uma galera junto. Eu tô muito feliz, sabe? Porque eu falei pra ela, eu falei, ó, no primeiro evento já veio dois, nesse outro já veio mais dois, e veio aqueles dois que vieram no, entendeu? E é isso que a gente quer. Porque não é eu ou uma, tem que ser todas participando e sempre tá levando, né? E espalhando isso. Então, Sim, assim, o Empreendedoras hoje serve de exemplo, essas gurias, porque elas estão presentes, elas estão dispostas a ensinar, né, Jaque? sim. Então, as pessoas, elas se encantam, né? E assim, eu fiquei tão feliz, porque você viu no final do evento o tanto de brinde que a gente tinha, Nossa, Jaque? tinha bastante. Ana, pode deixar aí para quem quiser. Aí eu falei, gente, todo mundo pegou, dá aí para mim que eu vou levar e o próximo evento eu trago. Porque é isso que é legal, sabe? Eu sou suspeita para falar. Você falou que você é de São José dos Campos, Não, da não, sou galera? de São José dos São Campos. José dos Campos. Inclusive, já que eu vou já te falar, essa semana eu conversei com dois guris, né, o marido e a esposa, e ela não entrou ainda no nosso grupo, mas eles são de São José dos Campos. Nossa, Eles mexem com o FDM e eles falaram que vão vir no nosso evento. Então, olha. assim, já tô. Eu fiquei muito feliz. Eu até esqueci de te falar, porque a gente conversou hoje, praticamente, né? E, Então, assim, eu tô muito feliz em te falar isso. Depois me lembra que eu vou te não, passa passar. Tá? porque No é legal. WhatsApp. Já tá no WhatsApp. Eles arrebentam aí. Eles fazem forminhas, sabe? Forminhas Sei, para sei. doces e tudo. E no FDM. Aí eu comentei de você para eles, né? E aí vocês podem até, né? Essas Sim. conexões. A gente É importante, né, guria? aqui em São José um ajuda o outro. Não, daqui a pouco vocês estão fretando um ônibus para vir para evento. vamos, vamos fritar um ônibus para ir lá para São Paulo. É isso que eu Oh, quero, né, Jaque? sim. Precisa. E outra coisa, gente, eu não falei na agenda. Já que a Jaque tá aqui, eu tô lembrando, né, da galera. Essa semana um amigo nosso do Rio de Janeiro já veio convidar a gente para fazer um evento assim lá no Rio. Nossa. Então, assim, já tô. Então, assim, vai ter a caravana empreendedoras dos palestrantes. Eu já estou sentindo isso. Porque o objetivo é esse, né? A gente tem a Porta Aberta em Sorocaba, em São Caetano, no Rio, em São José dos Campos. A gente quer mais que todo mundo hoje participe, né? Então, as portas estão abertas, tá? Então, vou tocar live, guria. Bora. Eu queria falar de mim, né, um pouquinho, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana, eu participo no meio 3D em três frentes. Eu tenho a Geek.decoração, @luxeria geek e look.geek. Inclusive, esse brincão aqui, ó, look.geek não tá na loja, vai sair, tá? Vou soltar tudo bonitinho. É que eu tenho que me dedicar, né? Fotos, edição, já que sabe as minhas dificuldades. Então, a gente vai superá-las. Vamos lá? Tocar live. Bora. Obrigado pelos coraçõezinhos. Gente, a live hoje vai ser Mulheres na Impressão 3D. Transformando hobbies em negócios 3D. A gente vai tocar. A Carol era para estar aqui com a gente. A gente espera que ela dê tempo para ela entrar também. Mas enquanto isso, vamos tocando nós, né, Sim. Jaque? E bora. E se vocês tiverem qualquer dúvida, só mandar aqui. A gente vai tentar responder, tá? Se a gente não souber, a gente vai pedir ajuda também para a galera. Não tem jeito. É assim que funciona, né? Vamos Sim. lá? Então, assim, vamos falar do início, guria, do nosso início, tá? Então, assim, o que motivou hoje você entrar na impressão 3D, tá? Eu também vou falar. Foi um hobby desde o começo ou surgiu por necessidade?
meu foi por hobby, porque Tá, foi no meio da pandemia, eu precisava ocupar a mente e eu sempre quis fazer action figures. Só que sei. eu estudava para fazer mexer com resina, né? Então, minha primeira impressora foi uma de resina e eu Inclusive, nós acabei. vamos falar disso. Então, daí Já eu falamos e acabei vamos fazendo falar. as minhas action figures para mim, só que acabava não ficando para mim porque meus amigos queriam. Sim, você comentou. Que é Sim, isso, foi o primeiro público seu, foi os amigos, né, Jaque? foi os amigos. Guria, assim, eu comecei também por hobby, tá? Sou sincera em falar, porque eu fiquei estudando um ano e meio, você falou que você estudou um ano e pouco também. Eu Foi. estudei um ano e meio, porque assim, eu sou paisagista, decoradora design, então eu quis fazer tudo que eu podia, e depois eu comecei a testar materiais, né? E nessa de testar materiais, a gente, de hobby, que a gente começou a decorar a casa, depois já partiu para essa parte profissional. Por quê? Porque as pessoas começaram a gostar, eu comecei a incluir nos projetos também. Então, assim, eu vejo isso, que muita gente começa por hobby e depois começa a explorar, né? Essa parte de criatividade. As gurias sempre falam disso para mim, né? E essas partes de testar novas possibilidades, né? Então, assim, é importante a gente falar hoje aqui, porque a ideia é essa, né? É tentar profissionalizar, né? A galera do 3D, mesmo que seja um hobby, tem que ter informação, né, gente? É, Então, assim, eu tenho paixão por inovação, por design, já que sabe, já viu minhas palestras. já. Eu quero cada vez trazer mais assuntos, trazer mais gente dessas áreas para estar palestrando nos nossos eventos, porque hoje é uma porta que se abre. A Jaque, né, como muitas gurias são das áreas dos colecionáveis, mas hoje colecionável, gente, é um artigo de luxo, né? Então, assim, a gente hoje até colocou lá valores, e eu quero ver os valores dos colecionáveis dessas gurias nas enquetes. Porque tem que falar a realidade, né? Eu coloquei lá e eu tenho certeza que vocês é muito acima, né? Então a gente precisa mostrar mesmo, porque vocês estudam e vocês também, né, evoluem. Sim, Então, assim, hoje eu vejo que é um potencial do mercado. O hobby se torna um negócio lucrativo, né? E sempre tem que focar, como é um grupo de empreendedorismo, na lucratividade. Tá? Eu sempre, em todos os nossos lives, tudo, a gente tem que falar isso. A Jaque sabe, a Jaque sempre fala, né? Você quer sim, falar, Jaque, assim, porque, assim, você faz micro, né? faço. Então, assim, dá uma média, assim, de valores de micro, porque a Jaque, no nosso último evento, levou uma peça que, com a luz, ela ficava brilhando. Então, Sim. fala aí, para quem, né? Porque isso é importante. É uma Então, técnica. Você demora tanto tempo para fazer uma peça, né, quando, Guria? quando é pequena, depende muito. Se for uma mais realista, ela pode chegar até R$ 100 por causa da pintura. E é Então, coisa assim, sim, por é isso causa. mesmo. Depende da pintura. E quanto menor é, mais desafiador é você mostrar e trazer os detalhes dela. Então É, você tem que saber cobrar, porque é por hora que você vai cobrar pela pintura, né? sim, assim, eu vejo que tudo tem o valor também. Você não pode cobrar muito menor o Não, valor. Você tem que ter uma média, né? Mas a partir do momento que tem esses detalhes, né? Ó, tá entrando siriri na minha casa. Peraí. Coisas ao vivo. Deixa eu fechar aqui já. Não sou, não moro na roça, moro na cidade, mas tem siriri, gente. ah, mas aqui também vem. E tem que fechar, porque eu tô com ring light, já pensou? Começa a vir um monte, aí não dá, né? Vamos pra segunda, guria? Vamos? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Então, assim, quais foram hoje os maiores desafios para transformar a impressão 3D em um negócio para você, Jaque? Como você superou esse desafio? Então, o meu maior desafio foi divulgar o meu trabalho para as pessoas de fora, assim, ser meus amigos, me conhecer, né? E foi tentar trazer meu Instagram para, porque eu vendo pelo Instagram, né? Tá, Então, fazer ele ter uma visualização e uma notoriedade para mim, o pessoal ficar olhar, acreditar, né? Porque tem essa também, que muita gente sim. olha o perfil e acha, aquilo ali é fake. É, É,
Tem gente que vai no tete a tete, no, né, visita os clientes, e tem gente que é online. Então, quem é só online precisa se sobressair, não tem como, né? Não tem Sim, como. e eu acho que o meu maior trabalho foi isso, sabe? Tentar fazer o meu Instagram ter uma visualização para conseguir trazer Tá, o público, né? público Então, que gosta, né? isso daí foi uma das coisas que me motivou mais para trazer e fazer essas Tá. peças que eu faço agora, é estudar, né? E sempre Uhum. para mostrar as pinturas que eu faço, daí o pessoal se interessa mais, né? É, Então, já que quando eu conheci ela já fazia lives também de pintura, né, guria? A gente sabe, porque você mostrar para o seu cliente o trabalho que você tem, sim, muitas vezes é uma maneira de você cativar esse cliente, ele valorizar o seu produto. Porque assim, hoje tem várias pessoas que fazem de tudo, né? E às vezes as mesmas coisas. Só sim, que se você tem um jeito de chegar no seu cliente, no público que você quer, aí você cativa e mantém, né? Sempre tá, né, republicando nos stories e tudo mais. Então, assim, é sim. importante. Eu falo assim, ó, eu O anotei aqui, ó. Instagram é difícil, porque É ele tem. difícil. Ele é fácil para colocar, né? O acesso dele é rápido, mas se você não tiver uma frequência de postagem, ou às vezes for muito cansativo, só falar de um assunto, não trazer nada, assim. E também, né, a gente sabe entreter um pouco. Porque tem muita gente que só fica lá com a cara falando, não mostra produto, não dá um cupom de desconto, né? Não fala da loja, não faz nada. Então, assim, muitas vezes você tem que agir que nem o seu cliente. Então, seu cliente hoje ele vai entrar na sua loja, qual dificuldade ele vai ter? Então, você vai lá, entra na loja, mostra para ele, olha, é assim que eu faço, é assim que você consegue o desconto, né? Isso E tudo ajuda, né, guria? ajuda. Ajuda. Precisa. Eu anotei aqui, gente, que assim, hoje a maior dificuldade, pelo menos das gurias, que eu sempre pergunto, é a educação do mercado, né? Então, hoje você sabe que o meio 3D é um meio tecnológico, que a gente utiliza várias ferramentas, né? A gente tem um gasto, mas nem todo mundo sabe. Então, Não, isso é uma dificuldade. Por isso que a gente faz as lives e tem que ficar falando. Precificação justa. não. Isso é uma dificuldade enorme no meio 3D. Já que está aqui, não me deixa mentir. Por quê? Porque tem muita gente que paga para trabalhar. Tem gente Nossa, que faz para bastante. dar os produtos, porque não cobra, gente. Não, Porque se não, você colocar o produto mas o gasto, né, aí, de força, as máquinas da manutenção, depois as embalagens e tudo mais, gente, você vai ver que o valor é outro. Então, sim, assim, é lógico, tem gente que ganha no maciço, né, no volume, mas a maioria das pessoas no início não tem o volume. não. Então, também não pode abaixar muito, porque senão fica refém. Arruma clientes desse nicho, né, e assim, depois Vai você não arranjar consegue cliente, reter. não vai dar valor, né? Não, não vai. Eu, no início, vou ser muito sincera, eu colocava o brinco o dobro do que é hoje, né? Os acessórios, o dobro. Por quê? Porque me dava trabalho para fazer. Hoje, eu já tenho um volume, então eu consigo, mas eu tenho lucro. É mais de 100% do que eu gasto. Então, assim, hoje eu vejo isso no 3D. Tem gente que às vezes não valoriza, tá? Então, assim, outra coisa, organização da produção. Ah, Isso é uma dificuldade da galera 3D. Por quê? As pessoas têm muito problema de reclamar de todo mundo. Ai, porque partiu tal coisa, porque a resina é ruim, ai, porque não sei o quê. Só que assim, não é uma coisa organizada, gente. Muitas vezes não consegue trabalhar direito. E eu sou virginiana, já que sabe, a gente já conversou. Se não tiver tudo organizado, eu não consigo fazer nada. Então, assim, eu vejo que tem gente que precisa dessa organização, se eu quiser tenho um transformar, né? quadro aqui que mostra para mim o que tem que sair primeiro, o que vai sair por último. E assim, a gente vai falar hoje aqui na live isso também, de você ter o tempo para você e o tempo para o negócio, que é importante, sabe? Tem gente que às vezes não tem isso, mas precisa, né? Então, assim, eu coloquei aqui várias coisas, mas dessas três que eu citei, são, assim, as que eu vejo hoje mais dificultantes, assim, para todo mundo. Porque, assim, tem gente aqui, ó, até anotei, tem gente que tem desafio técnico, né? Isso é normal, porque a pessoa está Normal, aprendendo, né? Então, calibração das máquinas. Também, né? normal. Eu Normal. acho que eu Escolha acho de que é o pior. material. Normal, né? E assim,
for superado por causa de estudo. Isso tudo que eu falei agora, nesse final, é só você estudar. Então aí você Sim, consegue, né? E troca de experiência. Então, Empreendedoras 3D Power Woman é essa troca de experiência. Mas, assim, isso que eu falei lá no início, esses 3 itens, que é educação do mercado, precificação justa e organização de produção, não depende da gente. Isso é de cada de um. cada um, Então, e a pessoa tem que se organizar. tem. Então, assim, eu gosto de falar porque a gente sempre, todas as lives, às vezes se torna até repetitivo. Mas às vezes tem uns diferentes aí, umas sacadas diferentes. E é por isso que eu falo. Hoje você educar o seu cliente é você mostrar para ele o quanto que você aí está trabalhando, que você faz, que você procura, que você. Tem gente que logo no início do empreendedor falou para mim assim, mas por que você faz muita coisa no carro? Tipo, você tá no carro. Eu falei, porque é o tempo que eu tenho. Tipo, eu não tenho tempo fora pra ficar lá, ai, ó, vou ligar o ring light. Vou não sei o quê. Não dá. É lógico, eu me programei pra ter as lives, pra ter o grupo, né, Jaque? Sim, Hoje a gente se programou, você tem que né? se programar. Então, a Jaque mesmo coloca o aviso lá do WhatsApp, dependendo do horário, né? Olha, depois você me procura que eu vou te dar uma atenção. Então, assim, são coisas que você vai se organizando, mas você precisa mostrar, né, Jaque? Precisa Sim, trocar que essas nem figurinhas, né? eu coloco essas coisas no WhatsApp porque muitos clientes eu sei que eles vêm procurar depois das 6, que é depois que eles saem do serviço. Só Uhum. que esse horário a gente também tem que. Ou eu tô pintando alguma coisa, eu não consigo dar. Eu vou falar para ele: oi, tudo bem? Vou fazer o orçamento, mas eu retorno amanhã, entendeu? Eu não vou fazer na hora, porque muitas vezes não consigo fazer. À noite, principalmente, é difícil. Sim. Daí você precisa ensinar seu cliente você também, porque você não é um médico, advogado que não tem horário que precisa, entendeu? A gente tem que ter os É, nossos horários também, né? E não tem como. Então, assim, eu vejo isso hoje, você transformar, fazer essa transição, você precisa ter tudo organizadinho. tem. Não tem jeito, tá? Vamos para a terceira, guria? Vamos falar Vamos. de investimento. A gente tá ficando craque de investimento aqui nesse grupo. Eu, a Jaque e a Ana arrebentamos semana passada, hein? Eu amei, porque a gente conseguiu, né, linkar tudo. Então, quem não viu a live da semana passada, veja. Então, assim, qual foi o seu investimento? Fale, porque tem gente que às vezes não viu a live da semana passada, né? Quando você começou, Jaque. E assim, foi preciso adquirir muitas máquinas para começar algo mais simples? Como que foi para você? Eu no começo comecei com uma Hello to One, Tá. daí foi onde eu comprei um aerógrafo mais simplesinho, comprei tinta, álcool, resina. E eu, assim, é que tô puxando de cabeça, mas eu acho que foi uns 6 mil ou 7 mil reais que eu tive que investir. Você falou que com as tintas foi de 8 a 10. Então, A live passada a gente deu esse preço, né? De 7 a 8 para resina, né? E assim, FDM seria metade desse valor. sim, Mas com assim, a certeza. gente Mas sabe que dependendo da guria gosta de dar um acabamento melhor, né, já que aí gasta mais também, e né? sem contar assim, que é o que a gente falou, né? Eu falei com as máquinas, mais ou menos, resina, essas coisas, é mais ou menos isso, 7 a 10 mil. Né? Só que depois eu fui adquirir uma de FDM, mais uma de resina, a minha wash, então isso daí vai encarecendo. É, não, e é bom você falar assim que também você foi adquirindo outra máquina depois de um certo tempo, né, Jaque? Você Sim, começou, depois você foi adquirindo, né, sim, guria? Não é porque uma coisa assim, você foi e comprou tudo. não, eu Tá. comprei, primeiro a minha foi a Helot, mas só que daí é aquela coisa, ela é pequena, então eu queria Uhum. fazer coisas maiores, e na pequena não estava conseguindo, então eu fui atrás de Escolher impressora maior, uma né? maior. Uhum. Show. É isso aí, né, gente? Porque depende também do que você quer. Você quer fazer peça pequena ou peça grandona, né? Então, Sim, isso é tudo. Eu coloquei aqui que muita gente. Eu comecei com uma impressora. Então, muita gente hoje no nosso grupo, eu sempre, né, gosto de perguntar, já que sabe, começa primeiro com uma impressora básica, sim. tá? Nada muito do outro mundo. E assim, depois eles vão expandindo conforme a demanda. Ou seja, entra o pedido, começa a reinvestir o que Sim. ganha em material, É tá? aquela Então, coisa, né? assim,
o que a gente ganha, a gente gasta de novo, né? Porque Então, ainda, nesse caso ainda você não vê lucro. é, eu até posso, eu uso o exemplo, mas eu não posso usar aqui, porque depois isso aqui vai pro YouTube. Mas assim, eu acho que um terço do que a gente ganha seria o ideal reinvestir. Sim, Sinceramente. Porque assim, hoje, se você não guarda a sua reserva, não consegue dar. Porque assim, por exemplo, vai, hoje para o seu negócio, às vezes você precisa ter impressora, né? A impressora hoje, eu fui pôr a tinta para colocar lá a carga, pô, é R$ 70, R$ 80 cada tubinho. sim. Então, poxa, olha aí o valor. Então tem gente que às vezes não põe essas coisas, né? Na ponta do lápis é que nem eu tô Mesma comprando coisa abastecer o carro, né? Já abastecer o uns carro para imãs levar para o eu tô cliente. fazendo imã de geladeira. Eu tenho que ir lá Tá. comprar imã para colocar. E é caro o imã. É caro, né, Então, já? Até é, aqueles para fazer chaveirinho, eu vi essa semana aquele do abacate. Não sei se você já viu. Que é já, os é aqui. dois em cola. Ah, sei, É. sei, sei. E aí o do abacate tem, na hora que você está fazendo a impressão, você tem que parar ali no metade da impressão e colocar o imã lá dentro. Sim. E aí depois fecha a impressão. Poxa, aqui eles são dois imãs. Então, Então, né? e não Então, é assim, hoje a barato gente. sozinho. Não é. E assim, eu fiz a pergunta hoje para elas no grupo, né? Na enquete, qual que é o, assim, o que elas criaram, né? A venda mais barata e a mais cara. Porque é isso, a gente sabe que até um chaveiro, às vezes, não é tão barato. Não, Depende do chaveiro. porque Entendeu? dependendo do chaveiro, você vai lá, você, sei lá, gastou não sei quantas horas. Vai dar, você gastou R$ 5. Só que daí se você tem dar acabamento, tem que colocar ainda o pininho lá do chaveiro. Sim, Aquilo ali é. custa. A Então, cola, né? A cola que a é, gente coloca também, porque tem que dar um pontinho de cola. Dependendo do que você vai fazer, né? A gente usa solda, né? Tem várias então, alternativas. daí Mas você não vai vender o chaveiro por R$ 5, porque aquele não, negocinho de chaveiro é caro. é caro. E também se você comprar um material inferior, gente, o cliente não retorna para você. Não, Principalmente se vai ficar exposto, as pessoas vão ficar pegando na mão. Tá? Eu sou sincera. Eu acabo levando toda a embalagem individual e deixo algum de mostruário que não é o que eu vou vender. Porque deprecia. sim, Então, assim, hoje eu vejo isso, né? É importante a gente falar, né? Então, assim, as gurias, elas começaram com a impressora básica e depois foram expandidos, né? Expandindo. Os equipamentos mais avançados, no início, a gente não recomenda, né, Jaque? Porque precisa estudar não, bastante. precisa Então, assim, é começar... estudar Fala. bastante e precisa, não sei, tem gente que tem, né? Mas assim, o investimento é muito maior. É maior. E também aí depois você quer ir para essa parte do mercado, muitas vezes você não criou aquele início, aqueles clientes, trabalhar também, para depois você ir subindo o seu valor. Porque lógico de cara, você já chega com um valor alto, tem cliente que não paga, a gente Não, sabe disso, né? Não, mas você está iniciando, não tem como. Então, assim, assim, eu coloquei. às vezes no início você cobra um pouquinho mais barato, mas você nunca tem que cobrar assim, para você ficar no prejuízo, entendeu? Sim, pelo Você, menos 100%, já, que eu sou sincera. Na impressão 3D é o mínimo, porque a gente tem gasto gigante com peça, com impressora e tudo mais. não, Então, acontece de que nem esses dias a minha, eu tenho uma Ender 3 V2, né? Que eu faço as uhum, bases. Esses dias a base magnética dela eu nivelei errado, eu passei o bico na base, eu tive que comprar outra, entendeu? não, tá vendo? Precisa, gente. A gente precisa trabalhar com o inesperado, né? Com o imprevisto. Eu coloquei aqui, ó, que é começar dentro das possibilidades financeiras. Sim, Isso é importante. Porque assim, eu tava lá no último evento, no final do evento, já que sabe o guri que foi a primeira vez com a guria que entrou no grupo, sim. e ele falou pra mim, ele falou, Ana, eu comecei há 6 meses atrás com uma, hoje eu tô com 6 impressoras. Então, Então, ele, em 6 meses, 6 impressoras, uma por mês, porque ele teve pedido. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. É um processo. E aí, conforme você vai crescendo, você vai reinvestindo. Não sim. adianta você querer investir de cara tudo, porque às vezes você não vai ter aquele E retorno, né? A gente pode, sabe. pode acontecer que nem você vai lá, investe tudo isso e tem muita gente que infelizmente Uhum. frustra.
E, Sim, e a gente desenho. sabe no grupo, a gente tem gurias que eu falo por uma, né? Então, às vezes, eu pergunto, o que aconteceu, guria? Tá tudo bem, né? A gente sempre tem esse contato, porque não é que tá participando toda semana que, né, a gente pergunta. E aí, ai, agora eu não tô com tempo para isso. Por quê? Porque às vezes foi naquela empolgação, não foi o esperado, ou às vezes quebrou a máquina, a gente sabe disso, e não consegue dar manutenção, porque é uma máquina que às vezes não tem manutenção aqui, Daí, e a gente sabe, né, principalmente resina, né, já que se quiser falar também, a gente sabe de é, quebra, né? quebra, que nem resina. Quebrou a LCD, Então, a gente nessa semana, no grupo, teve 3 meninas que quebraram LCD. então, No meu particular para falar. Então, assim, eu falo hoje, é difícil, né? Principalmente porque tem, às vezes, lançamento, né, já que a gente sempre conversa uma com a outra para perguntar se alguém já tem, né? Então, é eu importante. já sou veaca, porque eu sempre gosto de tecnologia, né? Então, eu sei que Uhum. as sempre as primeiras, a maioria das vezes é aquelas testes. É, a gente fala, espera um pouquinho. Eu e o Jimmy, a gente dá tanta risada. Ana, espera um pouquinho. Sim, É, porque depois de um tempo, você começa a ver o pessoal reclamando de alguma coisa dela, daí na outra versão vai sair coisa melhor. É a mesma impressora, só que com uma versão, como quebrou lá, então a gente vai melhorar isso, entendeu? Daí sim, eles vão fazer um sim. novo Tem, lote com uma tem que coisa melhor. tomar cuidado, né, gente? Até porque, assim, a gente sabe que muitas vezes eles soltam e acabam dando uma testada, né? Então, até eles não testarem, a gente não sentir isso, que tá imprimindo legal, o acabamento tá perfeito, né, e tudo mais, né? Então, é importante, às vezes, observar um pouco também, né? A não ser que o preço seja muito legal, né? A gente tem que falar isso. Oi, Mas marido, acabou de entrar. é aquela coisa, você também tem que tomar cuidado, porque às vezes é barato, mas não É, tem suporte aqui. Daí, também. quando acontece Isso a de gente quebrar, sempre fala, né, Jaque? A gente acontece sempre de fala. quebrar alguma coisa, daí você vai procurar o que está faltando, daí você vai ter que trazer de fora, daí vem aquela bordoada. Sim, também. Tudo isso a gente tem as dicas. É só entrar em contato com a gente que a gente ajuda. Sim, Vamos para a quarta, guria. Vamos falar vamos de ver. diferencial do mercado, tá? Então, assim, hoje num setor tão inovador, né? Como você encontrou o seu nicho, tá? E o diferencial para você se destacar no mercado tão competitivo. Você tem alguma dica? Olha, eu acho que para mim destacar nesse mercado de action figure foi para mim como fala, estudar mais e me aprimorar nas pinturas, entendeu? Porque a pintura é o diferencial de tudo, porque cada um. É, eu notei, amiga. Eu falo assim que a gente tem que valorizar mesmo, porque fica perfeito, né? Parece que é uma pintura mesmo, real, né? Sim, Realística. é que nem quando aquele chocolatier, né, que o pessoal faz escultura. O pessoal, quando eles vão fazer aquilo, eles se estudam muito para fazer aquilo. E é o que eu procurei, né, para me destacar. Foi estudar mais e fazer uma pintura É melhor. mais ou menos assim, né? Tem que fazer um cordon blanc. Como é aquele cordon blanc? A técnica, a gente está usando o exemplo de alimentos, porque lá no nosso evento tinha uma engenheira de alimentos, né, Jaque, com a impressora de alimentos. Sim, Então, aí ela fez as perguntas lá, o que que é isso? A gente é beterraba, é espinafre. Eu acertei, fiquei até feliz. Mas assim, hoje, nessa parte de acabamento, é o que a Jaque falou. Ela tem que ficar ali horas e horas. Então, até aprender. Porque às vezes tem que errar, né, Jaque? Para refazer é mais difícil. Então é um processo, né? Ela tem a primeira peça quando ela fez, ela comentou em várias lives já, e as gurias também comentam que guardam, né? E assim, depende do que você vai trabalhar, né? Então quem mexe com FDM tem que ter a impressão perfeita, né? Não dá para dar acabamento muitas vezes. E quem não mexe com colecionável. Mas o colecionável, a impressão muitas vezes pode não ser 100%, mas você consegue chegar no acabamento que você quer através das técnicas de pintura, sim, né? Verniz e tudo mais, né? Então é bem. E a resina, né? Também a gente tem que falar da qualidade da resina, né, Guria? A gente tá falando, né? Eu anotei aqui
que o segredo hoje para você no nicho competitivo é a especialização. A Jaque já comentou isso aqui, eu também. Não adianta ficar várias frentes, né? Se você for que nem a Ana, você separa as frentes para não ficar confuso, porque os clientes eles têm dificuldade, né? Então, assim, muitas vezes você quer mexer, né? O exemplo, colecionáveis e mexer com vaso. O cliente às vezes vai dar uma confundida, porque quem gosta de colecionáveis não vai querer ficar vendo vaso, Não. né? Então, a gente já vai ser sincero em falar. Às vezes até chaveiro vai ter dificuldade, né, Vai. Jaque? Agora, você vai levar em eventos, aí é outra coisa, gente. Aí você pode mostrar a sua mesa lá, tem vários produtos, né? Mas assim, o ideal é você fechar num tema, né? E se especializar nesse tema. Então aí eu coloquei, né? Hoje, na parte da decoração, eu mexo com luminária. Então eu me especializei em luminária. Então é uma coisa que os meus clientes estão acostumados. Eu busquei esse tipo de cliente, porque eu tenho um ganho melhor, né? Assim, mas não quer dizer que eu não fechei vários projetos de decoração do ambiente com vários vasos. Então, assim, só que eu fechei mais agora essa parte da luminária, né? Então aí você tem que ir certeiro, não adianta ficar É, pipocando, não senão fica adianta. muito confuso, né? Aí eu coloquei aqui, os empreendedores estão apostando bastante, tá, para se diferenciar, e a gente tem visto assim grande destaque, joias em 3D, tá? Isso a Jaque também já falou, eu também, né? Cosplayer, né? Player, Cosplay. é, Então assim, tá tendo destaque, né, guria? Gigante no meio bastante. 3D. Próteses médicas. A gente tá falando em todo evento dessas próteses. Inclusive, a gente tem uma guria no nosso grupo que tem, né, um monte de gente aí que ela ajudou com prótese. E assim, tem vários nichos, engenharia, né? Já que engenheira pode falar. Então, assim, peças, né? Então, assim, o diferencial é isso. Você vai e se especializa. Mas o que que precisa no meio competitivo? Qualidade e atendimento. Por quê? Isso Se faz uma você não tiver diferença. a sua peça perfeita e o atendimento ao cliente redondinho, né? A gente já falou várias lives que não adianta, tem um problema lá, você não entra em contato, vai deixando. Não, tem que agir, gente, tem que ser rápido. Não, Não aconteceu adianta. algum imprevisto que nem eu tô grávida, né? E eu fiquei doente agora no começo do ano. E eu não tava conseguindo fazer nada. Depois Normal, né? foi eu te Já que dá prevendo. enjoo, se sente mal, né? Então, eu tava com enjoo e eu fiquei doente mesmo. Peguei um resfriado, nossa senhora, que pegou eu uma semana. Sei. Daí, eu não conseguia fazer nada, porque meu corpo tava doendo. Então, eu fiquei uma semana parada de Mas fazer você qualquer falou coisa. para os Tive clientes, que né? Você falar deu um os feedback. clientes, olha, vou atrasar com as encomendas, porque eu fiquei uma semana doente, tô grávida, então não deu certo. Agora que eu A ainda gente tô tem que ser atrasada. clara, não adianta ficar enrolando cliente, porque assim, às vezes eles contam. Eu já tive cliente, final de ano, poxa, eu tive que levar na casa do cliente, porque Sim, a cliente comprou para dar de presente. Não teve jeito, entendeu? Aí eu consegui reter esse cliente. Agora não adianta ficar enrolando, que nem tem várias gurias. A gente sabe, comentou disso hoje, né? A Carol, que não tá fazendo a live com a gente, capou na canoa. E lá teve momentos que, poxa, foi super alagado, né? Teve um desastre ambiental ali. E a gente tem várias gurias que também tem locais que, quando chove, né, a estrutura e tudo mais, ou muitas vezes, outro exemplo, não chegou a resina, não chegou o FDM, e você tem um pedido. Então, assim, essa coisa de gestão de tempo é difícil, mas se você for clara, colocar lá, que nem uma guria hoje nossa, né? Colocou, uma que fez marketing com a gente, a Ana, ela colocou lá: olha, gente, eu tive um probleminha, mas essa semana eu já estou retornando aos trabalhos. Vai chegar rapidamente os pedidos, eu também vou lançar a coisa. Então, assim, isso é importante, né? É dar um respaldo, né? Um feedback, né? sim, não, Precisa, né? sim, isso daí é sempre, né? Sempre, sempre. Mas, assim, isso é essencial, né, Guria? Qualidade e atendimento, né? Acho que Sim, é e que o nem o que eu segredo faço com meus de. clientes, eu mostro passo a passo quando eu tô imprimindo. Que nem agora eu tô com o Resident Evil para fazer. Uhum. E
Eu já imprimi, agora eu vou passar lixar, passar prime, essas coisas, né? E Show. eu vou já tirar foto e mostrar para ele, olha, tô pintando, É isso então logo logo tá na sua aí. casa. Precisa, precisa. Tô achando que é minha prima que entrou na live. Oi, guria. Vamos falar agora da parte de equilíbrio, tá? Pessoal e profissional, tá? Então é importante hoje a gente falar, porque você sair do hobby para a parte profissional precisa desse equilíbrio, né? Então, assim, hoje, como você concilia a sua vida pessoal, Jaque, com o empreendedorismo dessa impressão 3D que a gente fala? Existe uma rotina ou uma estratégia que funciona bem para você? Olha, é o que eu sempre. É que assim, eu tenho o pet shop, né? Uhum, E o pet a shop gente sabe. Eu de sou terça, veterinária, pra quem não sabe também, já que. E eu a curto gente, bicho. Ah, a gente trabalha de terça a sábado, né? Então, terça a sábado, eu acabo trabalhando nas Actions, normal. O horário que o pet está aberto, eu estou trabalhando nas Actions. tá, Daí no sábado eu acabo trabalhando um pouco menos, porque daí meu marido fecha e eu vou ficar com ele, né? tá. Porque mas durante a semana, dependendo, fica até as 10, 10 e pouco, assim. Mas assim, é porque eu não vejo a hora na hora que eu tô pintando, Você né? Meu marido, às gosta, né? vezes, que. Ó, a Ana, lindona, que tava com a gente semana passada. Às vezes, Pessoa lá de às Minas vezes Gerais. o meu marido vem me cutuca, oh, olha só, você tá ficando muito tempo, vai ficar ruim seu olho, não sei o quê, né? Precisa desse equilíbrio no início, gente. É normal, a gente fica. Isso Às aqui. vezes acorda na E madrugada para olhar as máquinas. eu A tenho gente sonha que a máquina tá dando um problema e que a gente não tá. Aí depois a gente descobre que tem como colocar a câmera, né? Tem algumas que já vem com a câmera, que com a a gente coloca no câmera. celular, sai de casa, consegue ficar olhando, né? Então, assim, hoje eu vejo isso, que é importante você se organizar. Sim, Mas, se você exceder, você pira mesmo, né? Então a tira. gente sabe, muitas gurias já falaram, olha, Ana, pra mim é difícil, porque eu virei mãe, e meu filho, de manhã, ele precisa de mim, então de manhã é os filhos. E no Sim, período da tarde, é os negócios, é os clientes. E à noite, eu dou uma descansada. Então, assim, tem guria que faz isso no nosso grupo, como também tem guria que prefere de dia fazer as peças e à noite dar o acabamento das peças, né? Parece que com eu, no foco meu de luz caso, enxerga melhor, né? não, é que na verdade, de manhã eu É, só fico colocando, mexendo nos arquivos e colocando para imprimir. uhum. Daí de tarde que eu gosto de pintar. Daí por isso que eu Então, acabo indo até mais tarde. Mas é que eu tenho um probleminha que meu marido que ele sempre para. Porque eu tenho uhum. aquele hiperfoco. Quando eu Sei, eu começo. percebo. A Então, Jaque, eu percebo, guria, por causa da sua pintura. É importante a gente falar isso. E é muito especial isso. e eu tenho Eu tenho, hiperfoco. eu tenho, né, gente, próxima a mim, TDAH. O pessoal sabe que hiperfoco é normal. Eu Sim, falo que eu também devo ter algum pouquinho, porque eu sou assim também. e eu tenho Eu quando pego, enquanto eu hiperfoco. não Então, termino, não daí o vai, meu né? marido que me breca, porque ele fala, não, para, porque senão. Não, o 3D tem um monte de gente assim, normal, normal. Eu anotei aqui umas dicas, gente. Assim, hoje para você conciliar a vida profissional com a pessoal é um desafio Sim, constante, com certeza. né? E é todo dia, porque é uma rotina. Não adianta hoje você falar, ai, não, hoje eu vou fazer assim, amanhã eu vou fazer colar. Não, tem que ser organizado mesmo. Então, muitas vezes eu falo que eu me programo, às vezes, para a semana, para o mês, para o ano. Isso é importante, tá? Assim, o que funciona bem é ter horários definidos. Então, Sim, você definir os horários, tá? E para cada atividade, você delegar as tarefas. Porque hoje é isso, é um processo, tem as tarefas, quando necessário. Então, envolver a família no processo é importante. Porque hoje, se você quiser ter um negócio, não é sozinho, gente. Muitas vezes você depende de outras pessoas para te ajudar. Então precisa envolver, e por isso que eu sempre falo, família 3D. É importante a gente falar, porque precisa disso, né? Hoje eu tenho, assim, uma alegria, já que sabe, meu filho, o Apolo, né? Eu me dedico, e assim, é prazeroso, leve, porque meu filho gosta, então ele tá mais comigo na impressão 3D. A Jaque logo vai ter o dela, e assim, o meu filho, ele adora participar das minhas criações. Inclusive,
Ele faz criações de Lego com impressão 3D e eu já tô dando spoiler desse evento. Que é o próximo, que o Apollo já tem o projeto dele e vai arrebentar. Ele levou no último, então assim, eu falo, porque assim, é Que importante. legal. É um processo, né, amiga? Porque assim, eu lembro no segundo evento, quando ele participou, no segundo, no terceiro, foi a primeira vez que ele foi, ele levou um projetinho meio basiquinho de impressão, porque eu tinha começado a ensinar ele. Aí ele levou dos slides, né? E levou um outro de armários de Lego, Ah, né? Então, ah, mosaico, era um modular. E aí ele levou o projeto, ele não levou a peça, né? Ele levou só o protótipo. Aí nesse último ele levou um robô, que foi legal. O pessoal gostou, amou. E agora eu falei pra ele, e aí, né? Eu brinquei com ele semana passada. E aí? Ele falou, mãe, vou fazer, você sabe que eu curto Lego, né? Eu falei, sei. E Lego tem a ver com 3D? Eu falei, tudo. Eu falei, tudo tudo a ver com 3D. Aí ele falou, ah, então eu vou fazer isso. Eu falei, então vai nesse. Então, assim, eu vai. vejo hoje que as gurias, né, elas estão. Já que sabe que o nosso grupo é fértil, a galera, a família precisa estar nesse. Ah, precisa. Precisa, isso é tão legal, gente. E a família também, vou falar para os pets, porque os pets estão com a gente ali, e, poxa, a gente coloca lá, o pessoal teve um monte de seguidor e cliente com aquele, a máscara do gato lá, você viu? Ah, sei, Aí do fizeram Batman, outro né? que era do focinho de um pato no cachorro Eu também. vi também. Então, assim, hoje eu vejo isso. Você, a família, ela se estende também. Então, a gente tem que sempre envolver, né, os amigos, a família e mostrar mesmo, né? Então, é importante. E aí, quando você tem tudo isso junto, já fica mais tranquilo a sua rotina. Agora, se você separar, né, por exemplo, você guarda lá a impressora dentro do quarto. Vou dar um exemplo, que eu já vi menina Não, que faz eu já isso, vi tá? gente que guarda É. dentro do E quarto também. aí ainda mora lá na casa da mãe. E aí, tipo, não participa nada da família. Não é assim. Então, às vezes, você pedir, né? Ó, posso deixar em tal lugar? E aí eu queria, se eu não estiver aqui, você tem como dar uma olhadinha, até você ir Sim, estudando. E aí, quando você vê, você tem o irmão fazendo junto, o pai, a mãe, né? A gente dá risada que nosso evento, tava o pessoal lá, o Vitor, e ele falou que a mãe dele, com 60 e poucos anos, ele ensinou, não foi? foi. Então, é isso que é legal. É isso que é legal, é Mas isso que eu é, falo. E eles adoram falar pra mim tudo que é spoiler, que é coisa, porque eles sabem que eu curto. Então, porque essa coisa de ser assim, eu sempre fui. Então, né, participativa com tudo e quero que todo mundo. Eu brinco com elas porque é isso que é legal. Né? A gente tá lá na Expo, lá, né, já, que todo mundo com a camiseta, identificando. Pô, foi tão ah, legal, eu só foi tão importante pra espero que gente. eu tava lembrando, a Expo ano passado foi em setembro, né? É, Só- então, eu falei que tomara que não seja na nossa data, porque eu já tenho as datas deles todos, eu já passei, né? Eu Mas é porque eu espero tô que não olhando lá, seja. quando vai ser. Se por acaso for na data do nosso evento, a gente remarca, nossa, não tem problema. Ah, não, mas o problema é que eu tô tendo Eu tendência em sei, agosto, setembro, eu sei, dependendo. lindona, mas ó, você tem carta branca nos nossos eventos. E mesmo que acontecer qualquer coisinha, né, a gente sabe que às vezes nesse início, né, quando acontecer de nascer, é normal, né, Eu Jaque? tava falando pra ele, qualquer coisa você vai. Não, alguém vai ter que representar, né, a Forja lá. É importante. E nos nossos eventos, né, Sim, Jaque, por favor. com certeza. Vamos para mais uma pergunta, Guri, agora? Vamos. Parte de marketing, tá? Marketing e vendas. Então, assim, hoje, como você promove os seus produtos e serviços, tá? Quais os canais de venda? Você falou do Instagram, mas tem outros, fala de novo. O marketing, ele se torna mais eficaz aonde para o crescimento do seu negócio? Olha, eu vendo, as minhas vendas vêm mais mesmo do Instagram. Tá, Então, eu uso muita ferramenta do Impulsionar, uso, tá. uso muito essas partes. A minha mãe entrando aí. Ah, seja bem-vinda, tô olhando. Sua filha, ó, tá de parabéns, viu? Mas eu uso muito a ferramenta do Instagram para impulsionar. O que me ajuda também é ir muito em evento e as pessoas acabam vendo meu trabalho ao vivo, né? Sim, ó, o marido
aí, tô vendo também. Tá Ah, fala pra ele, quando a Jaque tiver que parar, é ele que vai fazer as lives comigo, vai nos eventos. meu amor. Pode deixar. Ele Com falou, pode deixar. certeza, né? Gente, assim, o que eu vejo hoje da Jaque, ela falou que ela vende bem no Instagram, né, guria? Sim. Mas, assim, a gente precisa também da ferramenta do WhatsApp, né, do Ah, não. TikTok, né? Isso tudo elas me passam e é importante. A Jaque já tá com o TikTok, né, Jaque, também. Então, assim, eu hoje trabalho muito isso. E tem ferramentas também, essa parte de colecionáveis, o pessoal não fala muito, mas tem o Pinterest, né, Jaque? Ah, tem. Eu nunca tentei lá. Então, o Pinterest também é uma ferramenta, porque muita gente às vezes vai procurar inspiração. Então, às vezes é interessante. E assim, hoje o YouTube, né, a gente Eu vou sabe, começar agora. né, precisa também. Então, assim, eu coloquei que além disso tudo, você precisa estar muitas vezes em marketplace. Eles trabalham marketing pra gente. Então, as gurias têm vários marketplaces. Tem Shopee, Elo7, Amazon, sabe? Depende do que você quer, do que você Sim, quer explorar. Mas assim, o marketing de conteúdo hoje, ele tem que mostrar, tá? O processo dos bastidores, a tudo, né? produção. Se não mostrar bastidor e produção, só foto do produto acabado, desculpa falar, não vai dar certo. Vai ter dificuldade de chegar no colecionável, porque eles gostam de personalização. Todo Sim. cliente que gosta de personalização, ele gosta de ferramenta, tirar dúvidas e essa coisa da curiosidade, que aguça, né? Então, às vezes, você mandar uma peça pronta, é importante a gente Sim, tem falar. tudo isso. É tudo uma questão assim, é que nem eu no Instagram eu coloco. Na hora que eu tô colocando para a máquina imprimir, no meio do processo a máquina imprimindo, depois Você eu. mostra também quando tá modelando, né, Jaque? É Sim. importante que você tá Então, modelando a peça. então, isso daí tudo é um conteúdo que o pessoal vê que você não tá parado, né? E É que eles dá só. trabalho, que dá trabalho. Eu falo assim, ó, eu sempre coloco isso para toda live que eu falo das partes de marketing. Que você mostrar o processo da produção e dos bastidores gera confiança do seu público. Por quê? Sim, Porque eles vão ver que você tá lá. Então, assim, a confiança é difícil você criar, né? Muitas vezes são coisas que a gente sabe que os marketplaces eles já têm mais esse trabalho, né? Então, quando você não está no marketplace, é mais difícil. E sim. assim, o que eu gosto de anotar é essa parte colecionáveis, né, Jaque? Porque vocês colocam lá uma pintura e vocês colocam, ah, tá bom assim ou assim? Sim. Então, assim, hoje é muito importante, né, mostrar os Ah, stories, que né? nem eu tô fazendo tava fazendo umas pecinhas aqui. Eu falei assim, não, vou fazer elas chapada, porque não precisa de detalhe. Quem disse que eu consigo? Eu não Não dá, consigo. Mas porque não dá, você está acostumada a mostrar, né? E fazer e testar. E aí é importante, né? Já que Sim, tem vários seguidores, já que o pessoal já acompanha, ah, amiga, já daqui a pouco. Eu já sabe o que ela vai fazer. Ó, vamos falar agora sobre valorização. Eu tô falando bastante de valorização. Já é uma pauta que tá lá desde o meio do ano passado. Mas assim, porque as gurias, elas estão valorizando o nosso grupo, valorizando o trabalho delas, e assim, é há importante, muito, tá? Por quê? É tudo. Assim, então, hoje a valorização também não é só do nosso grupo, é do preço, é de manter uma tabela de valores. Não adianta você pôr muito abaixo, não vai ser valorizado. Então, eu coloquei aqui a pergunta: como definir um preço justo para um produto impresso 3D, sem desvalorizar o trabalho e mantendo a competitividade do mercado? Jaque, o que você olha, acha, Gabriela? é que eu fiz uma tabelinha aqui, né? Eu tenho a tabelinha e eu tenho noção de quanto que o Uhum, pessoal cobra, porque que é aquela coisa, né? Você tem que fazer como fala? Pesquisa de mercado, né? sim, Você tem que ver com estudar outras o teu pessoas que fazem a sua a mesma concorrência. software que você, essas coisas, e quantos que eles estão cobrando. Então, Sim. você também não pode ficar muito fora, porque quando você fica muito abaixo, o pessoal não dá valor, ou a pessoa também, ou a pessoa não dá valor, acaba comprando, ou a pessoa olha o produto e fala assim, ah, tá muito barato, esse daqui é A golpe. qualidade
é ruim, não é? É, Então muitas vezes você tem que fazer, você tem que calcular, é o que a gente já falou, o material que você vai gastar, quanto que isso vai custar, o tempo da sua impressora que vai ficar lá imprimindo, tem que pôr média de falha, porque às vezes acontece, sim, sim, tem, vamos supor, se você acabou de comprar uma impressora e você ainda está pagando ela, você tem que colocar o valor nisso de quanto que você quer que isso renda, né? Que, tipo, quanto que você, sim. por impressão, tem que trazer de volta. Uhum. Tem que calcular. O mínimo para ganho, é. É, Porque às vezes o cliente ele quer pagar à vista, ele quer um desconto. Então a gente também, às vezes pelo volume. Isso tudo sim, eu falo para elas, pergunta se vai ser à vista. Então, assim, à vista já é outro valor, né? Agora, às vezes o cliente quer desconto e ele quer pagar em tantas vezes. Aí nada, aí não também a dá. gente tem que pagar a caixa da embalagem e tudo mais. Gente, não é assim. Não, Não dá para ficar cobrando muito você tem que barato. colocar tudo, você tem que colocar isso. É, É, é. material, o preço da luz, Uhum. média de falha, o tempo que você vai É. trabalhar na peça, que nem eu trabalho na peça de action figure, Uhum. tem que É, colocar a sua mão de obra, né, Guria? Sua mão de obra isso, é essencial. que Eu é a coloquei aqui, pintura, ó, que precisa ser uma margem de lucro justa, sim, tá? Então, assim, precisa. Hoje eu coloquei aqui, ó. Precificação, como deve considerar. Então, assim, custo de material, filamento, resina, energia elétrica. sim, Tempos de impressão e acabamento. Coloquei colecionáveis. Tem que cobrar. Coloquei CD. Não tem tem que jeito. cobrar Aí eu coloquei até investimento em máquina e manutenção. Essencial. Porque se você essencial. faz a manutenção, difícil dar problema nas máquinas. A gente já sabe disso. De tempos em tempos tem que parar a produção. A gente tem uma guria do grupo já que sabe, a Gedeane, que é engenheira, e outro dia né, a gente comentou que ela parou. Ó, o pessoal da Tríade! Ô, É, lindões! Seja bem-vindo! Os nossos parceiros que estavam com a gente lá na Expo. ah, Inclusive, hoje eu mandei recadinho para elas. Então, assim, precisa cobrar, tá? Máquinas de manutenção. Tem que separar um dinheirinho lá, é essencial. sim, Aí eu coloquei valor de mão de obra e criação de design. Precisa ter um projeto. Gente, o projeto muitas vezes demanda tempo, trabalho. Então, tem que cobrar. Eu cobro. É o não mínimo meu de cobra. trabalho por hora de É trabalho. que nem, Precisa. já aconteceu com a gente, de gente vir Uhum, pra gente modelar uma action figure, uhum, daí vai de modelo para modelo, né? Mas se você quer um modelo todo bonito e todo cheio de detalhe, que nem tem a maioria dos não tô falando do meu marido, mas assim, eu já fui comprar, tinha modelo que era R$ 2.500. sim, a gente sabe, a gente conversa muito, porque sabe o que acontece? Hoje eles não sabem o trampo que dá para modelar, né? O cliente ele não sabe, o pessoal da área do 3D sabe. Então é super valorizado os modeladores. E a gente precisa mostrar isso para os nossos clientes. Então muitas vezes você Sim, cobra a parte o valor, né, da modelagem. Porque é uma coisa que não tem pronta. Se tivesse pronta e você já tem na loja, aí seria um valor X. Mas como você não tem, muitas vezes você tem que fazer personalizado, ou a tem que pessoa que é cobrar. exclusiva, então você tem que cobrar a exclusividade também. A Tem, daquele modelo tem. você não vai poder usar mais, vai ser uma vez só que você vai fazer e você não vai poder usar mais. Então, para Mas, ele ter aquele modelo, ele tem que pagar pelo modelo. tem. Eu falei uma vez com a Carlinha, de Curitiba, e ela falando pra mim, ela, Ana, eu não modelo, né? Então eu tenho que pagar o modelador. E aí eu passo, às vezes tem dois, três modeladores que a gente tem amizade, eu passo a tabela de preço pro cliente. E muitas vezes é uma média, né, igual. Então o cliente fala, poxa, mas não tem. Aí ela fala, não, eu não vou mudar as pessoas que eu trabalho porque você quer. Não é assim, entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente. Porque se o cliente ele quer pagar um produto exclusivo, ele tem que pagar o preço que você, né, tá Sim, falando. Né? A não ser que seja um cliente muito especial, e aí você já faz tantas peças com você, e aí você quer dar um desconto para uma coisa especial já para ele, aconteceu né? Aí comigo. Tem a Bet Pop que eu fiz para o cliente, a gente não cobrou o valor que seria de um então, modelo. Porque aí porque ela sempre já está comprando era comigo. sua cliente, né? Sim, Aí eu também, às vezes eu faço isso em alguns projetos, o cliente às vezes quer alguma coisa diferente, né?
E aí eu muitas vezes faço como um brinde, porque já é um cliente meu, eu já tenho bastante ganho com ele, então não adianta também, né? A gente tem Não, que agradar, né? Eu coloquei aqui, ó, então a margem de lucro ser justa, tá? Então precisa hoje ser justa, porque você tem que educar o seu cliente sim, para esse valor a mais que você está cobrando, tá? Para evitar a guerra de preço baixo. Isso é normal. A nossa, gente cria os clientes que valorizam. Se sim, você abrir exceções, tá? Isso a gente já conversou várias vezes com as gurias. Se você começar logo de cara abrindo exceção para cliente, quando você for ver, você só tem cliente do mesmo tipo, né? Então, assim, hoje você vai num evento, muitas vezes você tá com uma peça ali na mesa, e aí você vendeu tudo, sobrou uma. Pô, você faz um preço melhor, entendeu? Você já sim, vendeu tudo. Mas, assim, existem as exceções, a gente tem que meio que dar uma, né, abrir um pouco a mente, mas também ter um método de trabalhar, né? Manter sim. a constância. Senão Porque você. vamos supor, é que nem uma peça. Eu Ah, vou lá e gasto R$ 350 para me produzir ela. Seria o preço delas de produção só. sim. Daí, para mim colocar o meu lucro, eu, sei lá, vou lá cobro nela R$ 500. Uhum. Daí eu Que seria o coloco, dobro. Que seria o dobro do valor. não, é 350, 500 350. reais, Ah, tá. Tá bom. é, 350, R$ 500. Uhum. Por quê? Daí você pode abaixar um pouco, você consegue, mas você também não pode abaixar muito, que nem você fazer ela por 350. Você pagou, você trabalhou nela e não ganhou É, nada. é complicado, né? Eu vejo isso, ainda mais que você dá um acabamento, né, Jaque? Então, Então, hoje é uma coisa assim que demora, tem todo um processo, muitas vezes tem que esperar a peça. É diferente de você ter o FDM que você faz ali, gera o arquivo e depois é só você colocar na máquina, né? A não ser que sejam filamentos diferentes, filamentos mais caros, né? Às vezes um glass, alguma coisa com silks, né? Ou aqueles, né? A gente coloca com glitter. Então, assim, hoje tem que tomar um certo cuidado também, porque às vezes você não tem o filamento, ou você não tem, né, a resina flexível, vai, você tá o exemplo da resina. E aí você sim, tem que adquirir para fazer aquela peça específica. E aí, às vezes, não gastou todo o produto e você vai ficar com aquele prejuízo. não. Entendeu? Porque a gente sabe que muitas vezes você está fazendo uma peça especial para aquele cliente. Então, pelo menos pagar o material que você teve o gasto Tem que ali, estar no tem valor. que. Isso, tem que estar. Porque senão, por exemplo, vai, a gente tem um pedido aí de um chaveiro com glitter. Aí você vai usar ali nem 200 gramas do filamento. Você pediu 1 quilo. Aí você já deu um desconto para a pessoa. Porque chaveiro você não consegue cobrar tanto. Isso eu já vi várias vezes nos grupos. Pô, e o PLA de glitter é caro, não é? Não, eu, graças a Deus, tenho 3 glitters, né? Mas assim, dourado, que as gurias falam, ai, Ana, você adora dourado, é caro pra caramba. É, gente, mas aí você tem que cobrar. Então, Tem que assim, cobrar. tudo isso a gente tem que ensinar o nosso cliente. Sim, Ah, você quer qual material? É isso, então é esse valor. Você quer, às vezes, vai, uma peça menor, uma peça maior, entendeu? Às vezes o menor não quer dizer que o menor é mais barato, gente. Porque se o menor for um colecionável e dá aquele baita trabalhão, tem que cobrar. Não sim. tem, Que não nem tem segredo. uma vez um cara veio atrás de mim para mim fazer vaso. Tá. Vaso para ele colocar na festa de aniversário. Hum. Só que ele queria 150 vasos e queria de uma cor específica. Daí eu falei para ele, É a então, eu não Rafa? gasto tanto. A É a Rafa. Rafa. Lindona! Oiê! Vai no Eu falei, evento, hein? Por favor. A gente sentiu sua falta. sentiu mesmo. E obrigada, É, Rafa. tá vendo? O marido tava lá, né? Pelo menos tá. É o que eu falo. Ô, boa Boa noite, noite. lindona. Ela vai fazer Mas live com a gente esse mês. A última live do mês 2 é é ela. ela. É ela. Mas daí eu que nem, eu não, ele queria uma cor específica de PLA. Eu falei para Tá. ele, eu não tenho essa cor, então eu vou ter que comprar. Então eu já falei para ele, então já vai ter um acréscimo a mais porque vai ter o valor do PLA, Sim, da cor precisa, específica que guria. você A gente tem quer. que cobrar, principalmente essa parte de você ter um material exclusivo para aquele cliente.
Eu já aconteceu, por exemplo, esse daqui, ó. É um silk rosé, tá vendo? Meio rosadão. Tô vendo. Eu não tinha esse tom. Eu tinha um rosa neon e eu tinha um rosa mais clarinho, aquele mais que a Rafa fala que adora. Que é meio papelaria, vai. E aí o cliente não queria. Ele queria um rosa, puta destaque. Aí eu falei pra ele, olha, já que você quer um meio, né, silk e tal, eu falei, então eu vou ter que comprar. E aí na época eu comprei 3 rolos. Então eu peguei um preço melhor. Mas aí, quer dizer, eu peguei pra ele, pedido, eu fui compra pro pedido dele. Mas se eu fosse ficar com aquilo em estoque, aí o que acontece? Você não usa, não tem outro cliente que vai querer esse tom, e aí, o que você vai fazer? Mas não faz nada. Então, é isso que a gente tem que pensar. O que ela falou Não aqui? Não deu deu pra pra ele, ele, estava tá? com dor. É, lindona, a gente sabe, a gente A sabe. gente Tá sabe. A perdoada, primeira tá coisa que eu perdoada. perguntei foi pro seu marido. Mas Ah, obrigada mesmo, hein, Rafa, pelo presente. oh, meu Deus, olha que linda essas duas, elas são demais. Na Expo juntou nós, né? A Pois Patota e é. A Sandy também tava junto. Gente, vamos lá. Outra pergunta, vamos falar de desafio, guria. A gente gosta de falar de desafio. Como vocês mantêm, né? Como você mantém atualizada para novas tecnologias e tendências da impressão 3D? O aprendizado é um desafio, guria? O que você pode falar? Sempre, sempre, né? Porque cada dia você aprende técnicas novas, que nem eu na pintura. Sempre estou aprendendo coisa nova e sempre estou estudando coisa nova. E É, questão de tendência de impressões 3D, você sempre tem que estar de olho, né? sim. Você vai lançar uma impressora nova, você já tem que ficar de olho nela, que tecnologia que ela tá vindo, o que, que ela vem a mais. E você já fica naquele de olho, quero comprar. É, a gente vai se comunicando, né? O grupo serve para isso, porque hoje eu vejo, né, as comunidades, né, que a gente participa online, né, o empreendedoras, os eventos, os cursos que a gente faz, mas nada, tudo isso, gente, só vai funcionar se você tiver com a mente aberta e tá buscando. Sim. Se você não for esse tipo de pessoa que busca isso, na minha última palestra, já que sabe, a Rafa viu, não viu. Vou soltar essa semana. A última palestra que eu fiz lá das mentes criativas, né? A mercado 3D de excelência. Hoje precisa ter essa mente. Porque se você hoje parar e não estiver sempre buscando, você não consegue muitas vezes, né? Então, assim, evoluir. Eu citei o exemplo dos nossos eventos. Porque é um momento ali, a cada 2 meses, que a gente se reúne e a gente está focado nisso. Então você pode fazer o curso que for, né? Você pode estar na comunidade que for, mas muitas vezes você pode ir em vários eventos, mas ir num evento específico do 3D é diferente. Não, com Então, assim, certeza. porque você vai se unir com outras pessoas do mesmo nicho. Né? Então, assim, é muito importante. Porque às vezes o que acontece? Para você ter essa troca, só vai acontecer com quem é da área, né? Sim. Ou de outras áreas, mas também gosta do 3D. E assim, hoje eu falo, manter atualizado para você ter pessoas que te inspiram. Hoje, seguir pessoas que você fala, uau, que pintura, né, Jaque? Que pintura. Uau, e assim, às vezes é brasileiro, mas às vezes é global. É, Eu não, falo que a gente tem que se eu inspirar sigo nessa vários coisa. gringos, Então, eu sempre estou estudando técnica gringa. precisa. É uma mente mais globalizada. Hoje não existe isso. Ai, não, eu tô aqui no Brasil. Não, gente, tem guria nossa que manda coisa pra fora. Então, assim, Sim, a gente tem que hoje. eu já Não, mandei coisa para fora. precisa, né, Jaque? A gente precisa ter essa troca. A Rafa mesmo fez uma live comigo com a Rô, lá dos Estados Unidos, da Flórida. Então, assim, precisa. A gente no grupo tem gente Peru, Chile, Portugal, tem 2 gurias. Então, precisa. Então, assim, hoje você tem que testar material também, Sim. tá? A gente fala que a tendência, o aprendizado é com teste. Tá, já que sabe, eu testei lá o Carbon, né? PLA Carbon. Então, assim, hoje precisa ter esses testes. Se você às vezes não utilizar um material para uma certa coisa, você não vai se diferenciar, você não está estudando, né? Porque Então, que nem. técnicas práticas indispensáveis. A Jaque pode falar de técnica prática, porque se você hoje não testa pintura, né, guria? Ah, não, você não evolui. Né? Você precisa para evoluir, tá toda hora, né? Sim, Testando, que né? nem
às vezes, para mim testar e aprender técnica nova, eu acabo imprimindo coisas para mim aplicar essas técnicas novas para ficar gravada na cabeça, porque às vezes só você ver o vídeo não vai. Então, É, às vezes você tem que ter um investimento que é aquela coisa, né? Você gasta para você aprender. sim, sim. Porque é o que acontece. Muitas vezes eu gasto, imprimo uma coisa que eu sei que eu não vou vender, mas eu estou imprimindo e estou testando técnica naquilo, entendeu? Sim, precisa. A gente tem que testar. Eu, quando comecei lá com o PLA Carbon, eu tive um problema da impressora, acho que eu já comentei até. Seu E aí eu marido fiz um comentou teste. bastante também. Eu fiz um teste, gente. Aí frustrei, sabe? Aí eu falei, não, peraí, vamos voltar, vamos tentar. Porque ninguém tinha utilizado do nosso grupo, ninguém, foi a primeira. E aí, até o pessoal falou, pô, tava o material parado, você comprou. E aí eu consegui, sabe? Então, assim, foi um estudo contínuo com ele. E a gente conseguiu colocar aquele tipo de material e aí consegue aumentar o valor agregado também do produto, porque ninguém faz igual, né? Não tinha. E se tiver que fazer, vai ter que ter o trabalho que a gente teve. Então, isso também é uma coisa que eu gosto sempre de falar. Vamos falar de desafio de novo? Agora, essa parte do feminino, tá? Das mulheres. Eu sempre vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? É uma luta. A gente fala, é uma luta. A gente tá com os maridos junto, mas às vezes é uma luta, né? Mas é, Então, assim, hoje, você sentiu algum desafio específico por você ser mulher no setor, a gente fala, né? Predomínio masculino, e eles gostam de falar nos nossos eventos. Essa vez ninguém falou, eu fiquei muito feliz. Mas, porque assim, a gente estava numa igualdade ali, homens e mulheres. sim. Mas assim, como você enfrentou isso, Guria? Para mim foi difícil, porque a maioria das vezes, quando você entra em action figure, essas coisas, é só os homens, né? E você, a Sim. maioria dos estúdios que eu vejo, as pessoas que vendem são homens pintando. Uhum. Então, quando eles veem uma mulher, eles já ficam assim, nossa, é você. Eu vejo muito isso quando eu vou em evento, eu levo as minhas peças e tá lá exposta. Tá eu e meu marido. Eles Sim. olham assim, nossa, a gente fala, não, é tudo pintado à mão. Eles olham pro meu marido e falam, nossa, você pintou pra caramba. Aí Daí meu marido, ele não não. fui eu, foi ela. Daí o pessoal, nossa, É, foi você, sabe? Daí arregala o olho. Então você vê que tem aquele preconceito mesmo. é, precisa romper. A gente sabe que é difícil, o grupo. Eu não fico passando essas dificuldades para as gurias, mas a gente, nos bastidores, a gente às vezes solta. E Só. assim, acontece, né? Só que se você focar só no lado negativo, Não, é. você não evolui. Então a gente tem que pensar o seguinte, que não é porque é diferente que é negativo, gente. O diferente, às vezes, está aí para você aprender, você observar. E aí você vai aprendendo. Então, assim, hoje eu falo, os temas desse ano, elas estão sentindo, porque eu estou falando mais do feminino, porque é um grupo de empreendedorismo feminino. Então, assim, mas não quer dizer que por a gente ter o grupo, os homens não são participativos. Eles são demais. A gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. E o Empreendedoras está aberto. Porque, assim, eu vou citar um exemplo que aconteceu, acho que dessa semana, num grupo do Facebook. Eu falei agora na agenda. Uma menina, veio lá e falou assim, uma guria, veio lá e falou assim, mas por que só mulher? Aí eu virei para ela e falei assim, não, né? Respondi, falei assim, não, você venha nos nossos eventos, veja o nosso conteúdo. Você vai ver que também tem. Porque assim, é romper mesmo. Por que ela é, entendeu? Ela mesmo fica agindo desse jeito. Então a gente, poxa, tá tentando romper, unir, né, para poder agregar e ter um respeito. E mesmo, né, as gurias elas não veem isso. Então E, eu senti e, e, tem, isso muito no público feminino, e mais do que no tem masculino. E tem muitas vezes também que, vamos supor, é legal a gente ter um grupo feminino, porque tem mulher que não consegue, ou se tiver um homem ou alguma coisa, não consegue falar. Ela Sim, fica o acanhada.
nosso grupo, quando eu iniciei já, que as meninas, elas me colocaram nesse local, né? Falou, Ana, você tem como... E eu falei para elas, vamos convidar quem vocês querem convidar? Só eu convidei. Elas não tinham quem convidar. Então elas tinham dificuldade até para trazer mulheres de convidar, porque elas não sabiam, é uma incerteza. Isso a gente sabe, é normal. Mas assim, hoje eu vejo que, gente, abre a mente, tenta entender as pessoas, porque assim, muitas gurias, quando falavam em grupos, elas não se sentiam valorizadas. Elas nem eram atendidas nos grupos. Isso foi a maior queixa. Todo mundo que está no nosso grupo hoje de empreendedora já passou por uma dificuldade. Não quer dizer que todos os grupos são assim. Não. Porque depois, empreendedoras, lógico que eles vão querer, né? Mas assim, a gente sabe que é normal, porque assim, por exemplo, dessa coisa de arrumar máquina, deu problema na máquina. Eles acham que mulher não sabe arrumar. Sim. Que mulher não... E não é assim que funciona, gente. Porque tem gurias no nosso grupo que são engenheiras, que tem essa facilidade, gosta de desmontar e montar, e mexe, e faz adaptações, sabe? Então, assim, a gente não pode ir e julgar as pessoas. Isso é feio, sabe? Eu falo, eu tenho grupos que eu tenho aqui no WhatsApp que eu ainda tenho por ter, mas eu nem converso direito, porque... Eu sei, guria, e é normal, eu também não consigo acompanhar. Ou eu não porque, consigo assim, acompanhar, ou se eu mandar alguma coisa, ninguém me responde. Então, tipo, pra que eu vou falar? Porque não responde porque não é da panelinha, e é normal. Agora, assim, lá no nosso grupo, se ninguém responde, eu vou lá e dou um cutucô, fulana, tá? Então, assim, a gente sabe disso. A Jaque mesmo, a Jaque às vezes, ô, fulana. A Rafa, ô, fulana. E, assim, a gente tem essa coisa, porque já é mais tranquilo, a gente vai se conhecendo por nome, sabe? Elas estão familiarizadas com quem mais participa. A gente tem o grupo das lives mesmo, então a gente já tem essa troca, né? Então, assim, é importante. Eu falei, assim, com todo mundo, né, do meio 3D, e eu vejo que os antigos do 3D respeitam a nossa corrente de empreendedorismo feminino. E eles respeitam porque, gente, é louvável. O método que a gente está evoluindo, né? Porque a gente não está pagando nada para ninguém. A gente, graças a Deus, é só quem quer ajudar a gente. Mas, às vezes, os novos do 3D têm uma trava. Isso não deveria acontecer. Olha lá. Oi! Isso não deveria acontecer. Porque hoje, se você está iniciando, você tem que ter uma mente mais aberta. Então, assim, é uma coisa que eu tenho notado, tá? Eu não sei se todo mundo tá aqui, pode falar. Até para fazer as lives, networking, muitas vezes as pessoas elas querem esperar primeiro a gente ter pessoas, né, de um nome para depois, e a gente conseguiu romper essa bolha. Nos eventos também, a gente conseguiu romper essa bolha, né? Tem gente que às vezes ia falar de um determinado tema, vou ser sincera, robótica. Eu trouxe umas gurias do meu grupo com o marido para fazer palestra e aí começou a robótica. E aí foi numa onda, a gente já trouxe até professor, 2 professores de robótica, 3 professores de robótica para os nossos eventos. Mas é o início, entende? Você tem que romper isso. E aí quando você viu, já tá... Então, assim, hoje eu vejo que a gente recebe, muitas vezes, né, a gente é subestimadas. A gente recebe olhares duvidosos. Com certeza. Eu gosto de falar, tá? Mas a resposta de todas as mulheres, tá? Do feminino e qualquer pessoa, tá? Que se sentir assim, é você mostrar a competência. Você não focar no negativo e você continuar inovando, tá? Porque uma hora você consegue. Então, assim, as redes de apoio hoje, empreendedoras, a gente abre espaço para homens e mulheres. Então, isso já é um início, porque a gente se fortalece, a gente se incentiva, a gente cada vez tem mais mulheres e a gente está entrando cada vez mais nesse setor 3D, tá? Por quê? Porque tem muitas meninas que tem guria aí do nosso grupo que tem 20 máquinas, tem outra que tem 9 máquinas, e aí tem gente que revende, mas assim, a gente não se conectava. Então hoje, juntos, a gente é imbatível mesmo. A gente se fortalece. E a gente está entrando no setor de uma forma competitiva. Entende? Então é isso que eu quero falar para vocês. A gente hoje é um exemplo
porque a gente não esmorece. A gente tá aí para mostrar trabalho mesmo, né, Jaque? Sim, sim. Então, é isso que Uma eu ajudando queria, a outra. é isso que eu queria passar, sabe? E a gente sabe que às vezes tem as dificuldades, como eu falei aqui na live, às vezes uma pessoa, né, que enfrenta, mas assim, a gente não tá aqui para julgar ninguém, a gente tá aqui para ajudar e abrir as portas. Então, quem quiser, né, essa dica de empreendedor hoje é isso aí. Não se sinta sozinho. Vamos admirar o trabalho do amigo. Eu brinco, né, já que só tá no nosso grupo quem sabe admirar o trabalho do Sim, amigo. é, hora. Isso. E aprender com o amigo. Vamos para a última? Gente, a live hoje foi rapidão, hein? Foi teste a teste. Dica, Jaque. Que conselho você dá hoje para as mulheres que querem transformar a impressão 3D em um negócio, mas que tem medo de dar aquele passo, né? Que dica que você dá? Fala aí sua experiência. Olha, é aquela coisa, você não ter medo e você ir com garras e dentes, porque não é assim, no primeiro momento você vai achar assim, nossa, não tô vendendo, ou eu não tô conseguindo, mas você não pode desanimar, você tem que continuar, porque assim, Sim, no primeiro momento você não pode vender nada, mas daqui a um tempo pode acontecer você fazer alguma peça, porque que nem nos minhas primeiras peças foi aquela coisa. Eu fiz para mim, que meus amigos acabaram me ajudando e compraram essas coisas, mas eu tive que gastar para fazer peças para mim ter conteúdo para me postar, essas coisas. Então, nossa, não estou vendendo, você não sei o quê. acreditou, né, guria? Você É, acreditou em você. Eu acho que a dica maior, assim, é isso. Tem que acreditar em você, sim, começar e acreditar que você tem potencial, sabe? Que se você se aprofundar numa determinada área, você vai conseguir. Assim, você tem que chegar lá na frente. Não adianta, eu falo assim, lógico, a gente vive o hoje, mas a gente tem que ter uma perspectiva, sonhar tem. mesmo, sabe? E aquela, Importante. e aquela coisa, né? A gente tem que tentar, porque o não a gente sempre tem. Sim, sim, a gente tem que ter Então, uma visão. A gente fala, eu falo sempre isso, gente, a gente tem que ter uma visão das coisas a longo prazo. Estimula metas para você cumprir, para você conseguir. Porque assim, se hoje você não acreditar em você, é uma barreira, e é nossa, grande essa barreira. Você é, meio que se sabota. Então, assim, hoje eu falo eu, para as eu gurias. falo uma coisa, eu não acreditava em mim para fazer palestras e Ai! A Ana e meu marido ficaram, não, Não, vai, 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 vai. vamos falar da Rafa. Vamos ao exemplo da Rafa. Eu e a Jaque lá, né? Guria. Rafa arrebentou, gente. Eu falo, a Jaque, a Rafa, todo mundo, a Sandy, tá? Todas as gurias do nosso grupo. É normal, gente. É normal, porque assim, as pessoas só vão ter familiaridade de palestra se tem uma monografia e tem que apresentar lá. Às vezes apresenta uma e depois nunca mais apresenta. Nunca mais trabalha, às vezes, numa empresa, não é estimulado a fazer esse Sim, tipo de coisa. Aí quer dizer que você tem que dar um start, um início. E o início foi as lives, né, guria? Depois começar a mostrar o rosto delas na rede social, que é uma trava que nossa, acontece total. com elas, é normal, né? Então eu brincava lá no início, no primeiro evento, né? Pessoal, pô, Ana, não tem tanta gente, né? Mas eu consegui, fui eu e mais uma. Aí no segundo já era eu e mais duas. Então, assim, hoje eu vejo isso, que a gente é um exercício. Tudo que você vai fazer. Se você esmorecer e você falar, não, eu não consigo, ou é difícil, eu Ah, acho já que quando era. você sente aquele friozinho na barriga, eu já falei isso pra Rafa e pra Jaque e pra Sandy, pra todas elas. Sente o friozinho na barriga, que é aí que você vai ter mais gosto quando você romper essa dificuldade. Porque aí você vai falar, puxa, eu consegui. E é muito legal. É muito legal quando você rompe isso mesmo. Pra tudo na vida, gente. Pra tudo. Às vezes, né? A gente dá esse primeiro passo, que é pequenininho, mas assim, é um aprendizado. E lá na frente você vai se tornar mais confiante. E você vai romper mesmo. Então, assim, Sim, hoje eu falo que é um processo empreendedorismo 3D, porque é uma coisa que nunca foi falada. A gente não tinha antes do empreendedorismo, ninguém falando de empreendedorismo 3D. Então, é
passo a passo. E assim, é cheio de descoberta. Hoje a Sempre. gente se reúne e é uma delícia, Nossa, é né? muito gostoso. É descoberta em cima de descoberta. E assim, meu marido mesmo, né? Dou exemplo, no final do evento, não, durante o evento ele falava assim: Nossa, cara, que demais! Aí eu olhava pro Dimitrov, Ana, que demais! Aí eu vi o Jimmy levantando depois da palestra lá dos alimentos e tirando dúvida no meio das palestras. Eu falei, gente, se ele tá super empolgado, ou, né, quem já. Eu falei assim, isso que é legal. A É, gente conseguiu o então, objetivo. Tanto da palestrante que depois foi no LinkedIn e fez um depoimento maravilhoso, cara. eu vi. Ela fez um depoimento, e eu publiquei agradecendo. Então, assim, hoje é tão importante isso, a gente fortalecer mesmo, sabe? Esses vínculos. Então, assim, uma coisa que eu falo, esse mundo é de descoberta, mas assim, hoje, busca apoio, gente. Busca apoio. Não tenha vergonha de buscar um Não, apoio, de falar, eu não sei, me ajuda. Rompe essa barreira, sabe? E assim, hoje as comunidades elas estão aí para isso. Nunca se subestimar, né? E assim, ter sempre o foco no 3D em criatividade e dedicação, né? A gente precisa e assim, hoje eu falo, conte comigo. O Empreendedora está aqui, a Jaque é exemplo disso, porque a Jaque assim, ela se superou com tudo isso que ela não sabia. E hoje eu tenho certeza que ela é exemplo para outras meninas do meu grupo, né, do grupo do Empreendedoras. E as gurias não veem os eventos, muitas delas, mas eu já citei aqui hoje. Da Jaque, do Colecionáveis, nós temos mais 3 colecionáveis lá no nosso evento. tem. Então daqui a pouco vai ficar só colecionável. E eu quero mais que fique mesmo, porque eu adoro. A gente tem que ver isso, gente. A gente tem que começar. E quando as pessoas acreditam na gente, o negócio vai, Vai crescendo, entendeu? né? Mas não é começar às vezes quando tá tudo certo. Ai, nossa, já vou lá que é sucesso. De boa, o sucesso é legal, mas é da outra pessoa. E aí? Será que vai ser sucesso para você? Ou Não, é muito mais legal junto com as pessoas você ir crescendo e evoluindo? Eu sinto hoje isso do Empreendedoras. Porque hoje eu valorizo cada contato que a gente tem, nossa, cada pessoa, sabe? E assim, eu senti isso lá na Expo, tá? A Expo eu me senti que eu tava na minha casa mesmo, nossa. fora os nossos eventos. Porque eu saía, as pessoas vinham conversar, e tanto homem quanto mulher, e vinham trazer as mulheres para me apresentar, e as alunas para me apresentar. Então eu vejo isso, gente. Hoje você se fortalece com os outros, você se estimula, sabe? Então não tenha medo de você falar, olha, eu não sei. A gente no nosso grupo hoje, a Jaque sabe, tem gurias que entram em contato comigo, falam que gostam do 3D, que não tem a máquina. E eu tenho acompanhado, tá? Essa semana tem 3 gurias que eu tô conversando e que elas estão adquirindo material para começar. Aí elas me mostram o material e aí elas entram no grupo. Elas entram quando elas já têm o material e elas já estão iniciando, mesmo que seja por hobby. Mas elas têm a pretensão de virar profissional, porque elas se espelham nelas, entendeu? Então isso é muito importante, a gente ter isso, de valorizar quem mostra a verdade, sabe? E o Sim, nosso grupo não esconde o ouro. Ninguém tá aqui. Se a Jaque estiver dando curso, eu vou falar. Entendeu? sim. Se outra estiver dando curso, eu vou falar. Quem são os nossos amigos que fizeram já várias coisas com a gente, live networking, tudo mais. Às vezes não pode ir, vou citar o exemplo é Manuel. Manuel, Ana, eu queria estar aí no evento, mas eu tô dando um curso hoje, mas eu vou estar no próximo. Então, assim, a gente tem que se espelhar, sabe? O Sim, Kleber, idem, né? O Kleber também, Ana, aconteceu imprevisto. Mas foi lá no grupo da Expo lá, me elogiou e foi de mais um evento. Então, assim, a gente tem que ser, né? A Tríade entrou aqui hoje, Tríade 3D também, eu sempre tô lá no grupo deles, gente. Sabe, a gente tem carta branca com todo mundo do 3D, graças a Deus, não tenho inimizade com ninguém, né? A gente tem que estar aberto e o empreendedorismo está aqui para evoluir. E a dica que eu dou hoje é isso: o empreendedorismo 3D é, né, a gente se apoiando, né, Jaque?
Ah, sempre, né? Porque senão não adianta, né? A gente não cresce, a gente não aprende também. Não, não vai. E assim, eu falo que hoje é muito mais fácil você, às vezes, entrar numa furada, Nossa, tá? bastante. Quando você vê uma coisa maior, você não está preparada. E todas elas estão fazendo processos de preparação para evoluir melhor, entendeu? Eu falo que tudo é uma evolução, não adianta. Você não Não, queira estar pronto para fazer às vezes vai palestrar num evento gigante. Se você não se preparou, né, não o adianta. erro é maior. E aí, muitas vezes vocês queimam. Então, assim, eu falo hoje para elas que é merecimento delas mesmo. Tudo que elas vêm conseguindo. E, assim, eu até citei no começo da live que hoje essa parte de negociação, elas estão tendo muito sucesso, sabe? Empreendedoras hoje, eu observo tanto de seguidor, quanto de processos de aprendizagem, quanto finalização das peças, tá? A gente tem guria gastando bastante, inclusive com a resina, e assim, isso é porque tá tendo um investimento delas, né? Então elas buscaram essa melhoria, né, de Sim, trabalho e material e fornecer uma qualidade. Isso tudo é porque elas estão tendo contatos com gente que são assim, né, Jaque? sim, porque Então, senão muita gente que nem resina não é um bicho de sete cabeças. Só é, é mais chato de mexer, mas assim, muita gente tinha medo de mexer. é medo e também porque o investimento inicial muitas vezes é maior, né? Então as Agora, pessoas, elas. E aí é normal elas começarem com FDM e depois vai evoluindo. são raras Mas as assim, a vezes dica que a pessoa começa ao contrário, no meu É, caso. você foi o contrário, é a exceção. Mas assim, eu vou citar um exemplo de uma guria que é do Rio, que essa semana ela estava publicando o local de trabalho dela, sabe, Jaque? Então, assim, a evolução, porque antes ela deixava num lugar e ela não priorizava o cantinho dela. Então, hoje eu vejo que ela está priorizando, ela está separando, aí ela vai começar a gravar conteúdo. Mas Então, é, é assim, tudo é um processo. Não adianta você querer já atropelar tudo, né? E não fazer o beabá que a gente fala. não, não Ô, adianta. amigo! Obrigado, guria. Obrigado, viu, por estar aqui mais uma vez. A Jaque vai fazer a live daqui 2 semanas com a gente, né? Sim, E a Rafa também. E quem mais está aqui que eu coloquei? A guria que entrou, que vai sair o mural ainda. Né? A Ana. A Ana também vai participar com a Jaque, né? Daqui 2 semanas, não é? Não sei, a Ana. acho que é daqui 2 semanas, eu não lembro. A live semana que vem é networking, com o Dimitrov. Vá. Ah, ele merece. Eu falei pra ele. Eu queria ter colocado ele no final do ano, né? Aí ele falou assim: não, Ana, janeiro eu tô aí. Eu falei: não, janeiro acho que não vai dar, mas fevereiro vai dar. Aí ele falou: então tá bom, eu tô muito feliz. Você viu que bonitinho O ele? time é Nossa, muito. veio. Nossa, Foi demais, né? Você viu aquele lugar que ele publicou? Agora a gente tá tocando figurinha. A gente liga, não, a live já acabou. Mas você viu no que ele publicou no lá evento o no lugar, aquele restaurante lugar do lá, Jurassic o Park. restaurante Jurássico, que eu fui, o meu filho e tal. Meu, espetacular. Mas você viu a cena dele olhando assim? Ai, eu fiquei tão emocionada. Olha, ai, que Não, demais, cara. ele é um exemplo, porque você Ele olha é. a idade dele e ele mexendo com coisa de tecnologia, né? Então você olha assim para ele e você fala assim, nossa! E ele, E ele é todo ele traz muita antenado. gente do bem. Ele dá uma selecionada, viu? Ele me passa, essa semana, 2 pessoas eu fui olhar lá, porque estavam curtindo a gente, eu olhei e falei, é amigo do Jimmy. Então, assim, a gente. Porque a gente sabe disso. Tem gente que às vezes a gente não conhece, né? Então é importante a gente ter essa troca, sabe? Ele ajuda todo mundo, ele ajuda quem precisar. E assim, não só ele, várias pessoas ali do nosso grupo, da nossa Ele patota, passou é um monte assim. de dica para me conseguir os PLA mais baratos. Não, eu brinco, o Emanuel fala que a gente tá lá do bom da força. Então. Eu não aguento, eu não aguento. Eu falo, gente, vocês são demais. A gente tem que brincar, né? Não tem jeito. Tem que Ele me passa, brincar. que nem, você vê ele postando, ele posta as coisinhas que ele imprime.
umas cores super diferentes. Eu pego umas e falei, Sim, onde você tá conseguindo isso? sim, Ele ele pega e não me ganha tudo, fala. não. Ele Eu compra, sei. ele compra. Eu fico muito feliz, porque tudo que eu vou testar, eu pergunto pra ele, essa parte de teste. Eu tô querendo tal cor, você tem? Aí ele vai, dá 3 anos atrás, aí ele, Ana, olha aí eu vou olhar, não tem. Mas aí eu falo, ó, esse tem, esse é bom. Então a gente troca muita figurinha entre a gente, né? Sim, Tanto os palestrantes quanto o pessoal do grupo. E as gurias mesmo vêm conversar comigo de tom de dourado, né? sim. Ana, tô querendo colocar aqui dourado, você acha que eu coloco? E aí eu dou as dicas. Né? A gente tem que ser assim, né? Olha quanta gente entrando. Gente, live vai subir lá pro YouTube. Fica gravado aqui, mas vai ficar no YouTube também, viu? Ô, Jaque, obrigado, guria. Manda beijo aí, marido, filho. Tá? Tamo Tchau, junto. tchau. Bora no meu coração. Você Tchau, também. Tchau, gente. tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau, mãe da Jaque. Tchau. Demais. Tchau, gente.